Está gravando novamente. Vou ler de novo para entrar na gravação, tá? Em relação aos riscos químicos, a norma regulamentadora 32 de 2022 estabelece que os trabalhadores em serviço de saúde que possam estar expostos a agentes químicos devem receber treinamento específico sobre os riscos associados e as medidas de prevenção a serem adotadas. Considerando os riscos químicos, são considerados via de exposição as seguintes, exceto. Então, ele está dizendo aí que uma só não é considerado risco químico. Uma só. Então, a mucosa vai entrar, a digestiva vai entrar, a cutânea vai entrar, porque imagine aí um ácido, pegou na pele. É um risco, né? E a parenteral também vai entrar. Então, só tem um. Professora, eu não consegui ver a atividade lá, não consegui. Lá no grupo? Mas você acompanha aqui, depois você vê no grupo. Ah, é a primeira, né, questão que a senhora está falando? Estou na primeira. Uhum, Então, tá a bom. única aí que não é considerado a exposição química, né, a risco químico, é a neurológica. Eu já vou marcando bem aqui para vocês verem na hora da gravação, tá bom? É a neurológica. Então, vamos lá para a questão 2. Sobre a vacinação dos trabalhadores, fundamentada na NR 32, Segurança e Saúde do Trabalho em Serviço de Saúde, marque C para as afirmativas certas e E para as erradas, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. É isso? Deve obedecer? Sim. Sim, então é certo, né? Então, bem aqui a gente já elimina a letra a letra C e a letra E. Por quê? Porque ele está dizendo que essa alternativa aí é errada e ela é certa. Vamos lá. A vacinação não precisa ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador. Meu Deus. É certa essa questão? Não. Todo trabalhador, ele tem uma ficha individual na empresa. É como se fosse o prontuário dele. Então, tudo que é feito com ele está lá. Se ele tiver falta, está lá no prontuário dele. Se ele adoecer, está no prontuário dele. Se ele for vacinado, está no prontuário dele. Então, tem que estar no prontuário dele. Então, essa questão, ela é errada. Então, aqui na letra C, está dizendo que a primeira é certa, a segunda é errada. Na letra B, está dizendo que a primeira é certa e a segunda é errada. Então, ainda não dá para eliminar nenhuma das duas. Vamos lá para terceiro parênteses. É facultativo o fornecimento ao trabalhador de comprovante das vacinas recebidas. Gente, quando a gente diz é facultativo, a gente diz não é obrigatório. Você já viu alguém tomar vacina e não receber o cartão? Não. Então, essa questão aí é errada. Por quê? Porque todo mundo tem que ter um cartão de vacina. E ele está dizendo aí que não é obrigado o trabalhador ter o cartão de vacina. Com certeza que é obrigado, né? Então, a primeira é certa, a segunda é errada e a terceira é errada. Então, é a letra D. Entenderam? Entenderam? Gente, fala. Parece que só o Matheus que gosta de falar, né, Matheus? Cadê ele? A resposta é a letra D, Sora, né? não entendi, não. Letra D. Letra D por quê? Porque bem aqui, nesse parênteses, é para você colocar certo ou errado. Aí a vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde? Certo. Então, eu vou botar aqui, ó. Certo. No parêntese B, a vacinação não precisa ser registrada no prontuário clínico. Errado, porque precisa ser registrado. E o terceiro parêntese é facultativo o fornecimento ao trabalhador do comprovante de vacinas recebidas. Não é facultativo, é obrigatório. Então, é errado. Aí nós achamos essa alternativa que diz que é certo, é errado. Está bem que não, na letra D. Entendeu?
Entendi agora. Mas pode ser. Vou até botar aqui de vermelho. Pronto. Vamos lá para a terceira. Em relação à NR32, Segurança e Saúde no Trabalho e Serviço de Saúde, o Programa de Gerenciamento de Resíduos, além do previsto na norma regulamentadora número 1, na etapa de identificação de perigos, deve conter identificação dos agentes biológicos mais prováveis em função de localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus atores, considerando que fontes de exposição e reservatórios. Até que a fonte de exposição ainda vai, mas reservatório não. 2, vias de transmissão e de entrada, correto. Vou marcando aqui de vermelho o que for correto. Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente, correto também. Então, é a 2 e 3 corretas. Então, vai ser a letra... Não, a fonte de exposição. Eu acho que é também. Fonte de exposição e reservatório. Que, digamos, lá no vírus da raiva, quem é o reservatório? É o cachorro? Então, é. Todos corretos. Ó. Então, aqui vai ser a letra D. Todos os itens corretos. Então, toda vez que a gente for ver essa norma, a gente vai ter que ver onde há a fonte de exposição, o reservatório, a via de transmissão, dando como exemplo aí o vírus da raiva. O vírus da raiva, ele é transmitido através da saliva, só que a saliva do cachorro ou do animal silvestre entra em contato com a pele, aí lá vai ter uma porta de entrada e esse vírus vai lá para o sistema nervoso. Vai se encontrar com o nervo e ali vai lá para o sistema nervoso e vai causar o dano, né? A transmissibilidade e a patogenicidade e a virulência. E, professora, aí essa atividade a gente tem que copiar no caderno e lhe mandar, é? Não, você pode copiar para estudar, mas não precisa mandar, não. Essa daqui não. Tá, ok. Tá bom? Tá. Quarta questão. Vamos lá. Considerando as disposições acerca das normas de segurança e saúde do trabalho. Só um momentinho aí, gente. Oi. Tá. Daqui a pouco eu transfiro. Tá. Tchau. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Vamos lá. Considerando as disposições acerca das normas de segurança e saúde no trabalho, avalie as afirmativas a seguir, se são verdadeiras com V ou falsas com F. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, ou seja, risco com sangue, né, ou secreção, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, CAT. Olha, toda vez que o trabalhador, ele se contaminar, se furar com a agulha utilizada, né? Se furar com a agulha que já foi utilizada, tiver algum acidente no trabalho, tem que ser preenchida esse formulário, que recebe o nome de comunicação de acidente do trabalho, que também é chamado de CAT. Aí manda, né, para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa CAT, ela deve ser preenchida, e para a empresa, vai ficar lá na empresa. E essa CAT dizendo que teve determinado acidente de trabalho. Por quê? Porque se tiver muitos acidentes de trabalho,
significa dizer que o povo não está sendo treinado. Não é o fato de você já ter se formado que você não precisa mais aprender nada, não. No trabalho da gente, tem que ter os treinamentos diretos, né? Tem que ter direto. Toda campanha de vacina tem um treinamento. Então, tem treinamento sobre as doenças, tem treinamento sobre tuberculose, hanseníase, tudo que for relacionado à saúde vai ter treinamento, que é para o trabalhador se manter atualizado. Então, essa CAT aqui, ela deve ser preenchida. Então, é verdadeiro. Em caso de exposição acidental, entrando. Deu pouco. Agora não estou localizando onde é que está. Chat. A pessoa pediu para entrar e saiu. Vou voltar. Em caso de exposição acidental ou incidental a agentes biológicos, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não esteja prevista no plano de gerenciamento de resíduos. Certo? Então, toda vez que tiver exposição acidental com agentes biológicos, as medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente. Então, se furou, vai tomar até o coquetel. Vai fazer todos os testes rápidos para ver se não se contaminou imediato, né? Uhum. Então, os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior, correto? Então, toda vez que vocês Então, entrarem... todos são verdadeiros. Todas são verdadeiras. Então, vai ser que letra? A letra C. Então, toda vez que tiver uma enfermaria, lá na enfermaria deve ter uma pia. Por quê? Porque o profissional, ele fez o procedimento, né? Foi fazer um curativo, foi fazer uma injeção, né? Qualquer procedimento. Então, ele ali tirou a luva, ele precisa lavar a mão antes de sair da enfermaria. Então, ele vai lavar lá na enfermaria. Lavou, voltou lá para a sala de procedimento. Então, letra C. Quinto, a norma regulamentadora 32 tem como finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção à assistência à saúde em geral. Referente ao disposto na norma, analise as assertivas abaixo com V ou F, né? V se for verdadeiro e F se for falso. Então, os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica. É obrigatória com emissão de documento e liberação para o trabalho, certo? Então, todo trabalhador que tiver um acidente, né, que foi exposto, tá lá, tem uma ferida no membro, ele vai submeter aos testes, né? Então, o ambiente de trabalho deve fornecer esses testes, deve fornecer os exames, e aí, depois de liberado pelo médico, é que ele volta a trabalhar. Mas jamais ele vai trabalhar com ferida no membro, até porque ele vai utilizar o membro superior, né, que é as mãos, ele vai utilizar para fazer os procedimentos. E ele não pode estar em contato com o paciente se ele está com um membro doente, né? Então, é correto.
Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao Serviço de Segurança e à Saúde do Trabalho e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, que tem todo o ambiente de trabalho. Correto. Então, você teve qualquer acidente, você deve comunicar à Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, é a CIPA. Todo ambiente de trabalho, ele tem uma comissão interna formada, que é justamente para ficar vigiando esses acidentes que possam acontecer com os trabalhadores. Então, se você se cortou, se você teve um acidente com perfuro cortante, se contaminou, você deve comunicar imediatamente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e preencher aquela CAT, né? Que é o documento para informar o acidente com o trabalhador. Então, está correto. Terceiro parênteses. Na ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos sem afastamento do trabalhador, torna-se facultativa a comunicação do acidente de trabalho. Não, não é facultativa. O erro está bem aqui, ó. Qual era a palavra que substituía aqui essa? Obrigatório. Obrigatório. Então, aqui facultativo está errado. Não é facultativo, é obrigatório. Preencher a comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Qualquer um, você está trabalhando em José de Freitas, se feriu, se contaminou, tem que preencher essa cartinha bem aqui, ó. Comunicação de acidente do trabalho. Então, o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, sendo obrigatoriamente antes do uso de luvas. Gente, o uso de luvas substitui a lavagem das mãos? Não. Tem que lavar as mãos. Primeiro tem que lavar as mãos e depois coloca as luvas, mas E depois que tirar, lavar de novo. depois que tira, lavar de novo. Então, o uso de luva não substitui a lavagem das mãos, não. Tem que lavar mesmo assim. Então é a letra E. Letra E. Letra E. Deixa eu só pintar aqui de vermelho isso aqui. Sexta questão. De acordo com a NR32, não é necessário realizar treinamentos específicos para trabalhadores. Já começou aí com erro. Uhum. Bem aqui, ó. Não. Toda empresa, ela deve treinar os seus funcionários. Ah, Mas a experiência, né? Que tem experiência, mas você mas eles já têm, mesmo que tenha experiência. Eles já são técnicos, não precisa treinar. Precisa. O hospital, por isso que tem educação em saúde. Tem uma parte responsável só em educação em saúde. Aonde você for trabalhar, tem educação em saúde, do município, ou do município maior, no estado, ou no federal, tem a parte de educação em saúde. E essa educação em saúde, ela é responsável por treinar os profissionais em determinados temas. Então, tem um treinamento de Covid, tem um treinamento de uso de luvas, tem um treinamento... Então, assim, são vários treinamentos. Não é porque você se formou que você não vai mais estudar. Então, você vai se manter diariamente estudando. Então, quem trabalha também estuda, porque faz parte, né, da nossa rotina de trabalho, é estudar também. Porque, como se diz, a área de saúde, todo dia tem uma novidade. Aí, como é que a gente vai saber das novidades? Né? Se vocês souberem o tanto de coisa que já mudou, depois que eu me formei, que se eu não tivesse estudado, eu não saberia. Aí, se eu fosse fazer uma prova, eu ia errar, porque eu aprendi de um jeito e já está de outro. Então, o profissional, ele deve estar constantemente se atualizando, se reciclando. Tem que estudar, não é porque se formou que não precisa mais estudar, tem que estudar. Então, essa questão certa é errada, né?
É o errado. Por quê? Porque aqui ele diz que não é necessário realizar treinamentos específicos. E é necessário. Vamos lá para o 7. Qual a norma regulamentadora? Ah, essa daí é até piada. Tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores, dos serviços de saúde, bem como daquele que exerce atividade de promoção e assistência à saúde em geral. Qual é a norma? 32. NR32, né? Deixa eu ligar pra lá, tá vendo, mulher? Ah. 8º. Sobre as medidas de proteção à saúde do trabalhador, segundo disposto na NR32, assinale a opção correta. Cabe ao empregador vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato dos postos de trabalho. Quem é responsável por proibir na empresa? A gente leu lá no começo da aula de NR32, que cabe ao empregador vedar o ato de fumar, quer dizer, vedar é proibir o ato de fumar, o uso de adornos, o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. Então, essa daqui é correta. Vamos ver o que é que está das outras. Os acidentes e incidentes ocorridos nos postos de trabalho com possível exposição de agente biológico devem ser comunicados em até 24 horas ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Não é o Programa de Controle Médico, é a CIPA. Vou botar bem aqui. CIPA. Que é a Comissão Interna de Acidente de Trabalho. De proteção ao trabalho, de saúde do trabalho. Letra C. A trabalhadora grávida pode permanecer em setores que tenham atividades com radiações ionizantes. Pode? Não. Errado, né? Letra D. Eu vou botar bem aqui. Não pode. Esse em vermelho aqui é a correção, tá? D. A desconexão manual de agulha do corpo da seringa para descarte em recipiente perfuro cortante é permitida. É permitida? Tirar de lá do aparelho quando usa? Não. Não é. Você terminou de fazer o medicamento, você pega o aparelho com a agulha para baixo e joga lá na caixa de perfuro cortante. Eu não posso desconectar aquela agulha do aparelho. Como eu também não posso botar a capa da agulha. Por quê? O que pode acontecer? Um acidente. Ali no momento que eu estiver encapando ou desconectando, a agulha pode sair da minha mão e furar a outra mão. Então, para evitar, eu vou botar bem aqui, ó. A desconexão é permitida. Eu vou botar não é permitida. Cadê? Vou botar bem aqui em vermelho para vocês saberem. Letra E. Todo trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra o tétano, hepatite B, hepatite A, hepatite B e hepatite C. Bom, ela deve ser gratuitamente, mas não é pelo serviço de saúde, e sim pelo Ministério da Saúde. Tá vendo que é que não está certo aqui? É porque ele diz que o empregador deve comprar as vacinas, e não é a vacina, é lá do Ministério da Saúde. Se o Ministério for fazer a vacina, lá, tudo bem. Se não, o trabalhador tem que procurar fazer. Entenderam? Não é obrigação do serviço de saúde, sim do trabalhador procurar fazer. Vou botar bem aqui no parênteses.
De acordo com a norma regulamentadora 32, é obrigatório que os estabelecimentos de saúde, como hospitais e clínicas, forneçam aos trabalhadores equipamento de proteção individual adequados ao risco e ao tipo de atividade, incluindo luvas, máscaras, óculos de proteção. Além disso, é necessário oferecer treinamento sobre o uso correto desses equipamentos para garantir a segurança e a saúde dos colaboradores. Tá certo? Me diga aí. Quem é que tem que fornecer os equipamentos de proteção individual? É o trabalhador que tem que comprar para trabalhar ou é a empresa? É a empresa. A empresa. Empresa. Então, tá certo. Não tiver luva, máscara, se não tiver equipamento de proteção para eu trabalhar, eu posso me recusar a trabalhar. Porque está lá na lei do Corém. Vocês viram, né? Lá no Corém, diz, no Código de Ética, diz que se eu não tiver os equipamentos necessários para eu desempenhar meu trabalho, eu posso me recusar a trabalhar. E ninguém vai descontar minha falta e nem me punir, porque está na lei. 10. Em relação às medidas preventivas para os riscos biológicos, de acordo com a NR 32, julgue as afirmações abaixo. Todo local onde exista possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Correto, né? Então, toda enfermaria deve ter um lavatório. Então, essa daqui é correta. Vou botar aqui, sim. Quarto, enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Certo? Correto também. Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Tá certo, né? Ele está dizendo aqui que não deve deixar o local com os equipamentos. Tá certo, ele tem que deixar os equipamentos lá. Todo o material que ele trabalhar, ele deve deixar lá no ambiente de trabalho. E trocar, tomar banho e ir embora. Os equipamentos de proteção individual, EPI, descartável ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento de reposição. Correto. A gente viu que tudo isso é correto, né? O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. Tá certo? Tá errado. Não. Falso. E aí a gente já classificou. Então, eu vou botar aqui em vermelho para vocês entenderem. Professora, a oitava, qual é a letra correta? A oitava é A. Uhum. E a 6, professora, qual é a correta? A sexta Letra é E. errado. Errado, é. Tem certo e errado, errado. Guarda a caneta. Então, nossa aula vai até aqui. Espero que vocês tenham entendido o que significa essa norma regulamentadora, né? Que eu senti que vocês estavam precisando, até porque vocês tinham tido 2 aulas, né? E falei com a Renata. Renata, eles não viram a NR 32. Aí, à tarde, a gente introduz a psicologia, tá bom? Então, às 3 horas da tarde, a gente volta. E aí, a gente dá início à disciplina de psicologia. Alguma pergunta? Não. Não, professor. Podemos encerrar? Sim. Pois então, até mais tarde. 3 horas. Né? Pois, tchau. Tchau. Tchau.